sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Dos estúdios do OneFootball em Berlim, eu sou a Joana Bueno, estou aqui mais uma vez acompanhada do Vitor Geron. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Joana? Pra gente falar de brasileiros, né? Porque os brasileiros entraram em campo ao contrário da semana passada, a gente tem muito brasileiro para discutir depois de uma rodada quente na Champions League. Pois é, tem bastante brasileiro pra gente comentar. Foi até difícil eleger os brasileiros, né? Melhor e pior. E teve muita Champions League, teve jogo bom na Champions. Mas a gente vai falar também das ligas europeias. Tem bastante tema pra gente. Vamos ver se a gente consegue fazer esse podcast em menos de uma hora, porque tá complicado. Vai ser difícil. E eu queria começar de novo fazendo a nossa eleição dos melhores e dos piores do brasileiros do fim de semana, na verdade, da semana europeia, né? E assim, eu não sei de você, Vitor, mas assim, eu acho até que o melhor brasileiro talvez seja uma unanimidade, não só entre a gente. Mas antes da semana dos jogos da Champions, eu tava indo de Matheus Pereira, que é aquele brasileiro do West Bromwich, que a gente já conversou aqui, vem fazendo uma excelente temporada, tudo bem, no West Bromwich, mas pegou o Chelsea, fez 2 gols e 2 assistências, e eu já tinha marcado na minha cédula Matheus Pereira. Reservado, né? Já tem 7 gols na Premier League, é um brasileiro desconhecido até do Brasil, né? Porque ele surgiu já no Sporting, em Portugal, mas realmente uma temporada incrível e esse jogo, acho que o grande jogo da carreira, né? Exatamente, o grande jogo da carreira. Eu acho que na temporada que vem ele não tá mais no West Brom, porque ele vai ter que dar um passo pra frente. Mas veio o quê? Veio o Champions League e veio o Vinícius Júnior fazendo o melhor jogo dele. Eu me arrisco a dizer, melhor jogo da carreira profissional dele, Flamengo ou Real Madrid. E até a imprensa europeia, a imprensa espanhola, que critica bastante ele, concordou com a gente, eu acho. Né? É porque pelo peso que tinha, né? Um Real Madrid, Liverpool, numas quartas de final de Champions League, a pressão que já sempre tem no Vinícius Júnior de, às vezes toma decisões erradas, não sabe finalizar, e em jogos decisivos ainda não é aquele jogador, né, que muita gente esperava que fosse tão decisivo assim e resolvendo jogos complicados. Fazendo 2 gols. Golaço, que gols, né? E jogando muito, assim. Eu acho que ele deu um passo adiante, assim, na carreira para, pelo menos esses questionamentos que às vezes vinham da imprensa. A imprensa espanhola também, ela é muito... um dia o cara é melhor do mundo, né? De repente ele não serve mais. Então a gente tem que sempre ter isso em conta, assim. Mas, claro, se rendeu porque o que o Vinícius fez o Real dando um passo muito importante, né, para a classificação. A gente vai falar com mais detalhes do jogo depois, mas foi o grande nome de um time que é o maior campeão da Champions, simplesmente. Então, assim, não tem muito o que questionar o jogo do Vinícius e além de ser decisivo, ele foi muito, como a gente pode dizer assim, ele incorporou aquele jogador que sabe tomar as decisões, que assume as responsabilidades. Excelentes decisões, porque aquela matada de bola no peito, ele podia ter levado pro lado errado e perdido a jogada. E não só ele cortou pro lado certo, como fez uma finalização, que é o que a gente mais critica nele, né? Aquele gol foi quase um gol de placa. Ainda teve um outro gol, com uma jogada do Benzema pela linha de fundo, onde ele matou de primeira, que a gente também não vê, chutou de primeira, que a gente também não vê ele fazendo muito, ou seja, tava numa noite inspirada mesmo. E teve um outro domínio também, um lançamento longo, que são coisas que passam às vezes despercebido, assim, mas que ele dominou já em progressão, assim, avançando em velocidade, o zagueiro não conseguiu acompanhar depois, que até o Modric ficou pedindo uma falta na entrada da área. Então, assim, foi um jogo quase perfeito, a gente pode dizer, do Vinícius, e por ser numa Champions com o adversário que foi, eu acho que ele já coloca, como a torcida do Flamengo gosta, em outro patamar, assim, para você olhar o Vinícius e lembrar desse jogo, e sempre que for criticar, falar, mas o cara já fez o que ele fez. A gente não sabe o que vai ser do Real daqui para frente, mas eu acho que ele cresce muito, assim, com a torcida, com a imprensa e com todos os críticos que insistiam em bater no Vinícius Júnior. Foi um jogo da redenção, assim, não que ele estivesse no fundo do poço, mas eu acho que ele ganha muita bagagem, até experiência para a sequência do Real Madrid, né? É o melhor da semana, sem dúvida. Sem dúvida, concordo. Gênero, número e grau, assina embaixo, Vinícius Júnior. E de pior da semana? Esse foi um pouco mais difícil, porque os brasileiros em geral estavam bem. Então, eu vou falar que foi o Alisson, também assim, é até difícil falar do Alisson, ele vive um momento pessoal difícil, né? Perdeu o pai dele recentemente, não sei nem como que é isso na cabeça do jogador para você entrar em jogos decisivos, mas acho que ele não vem na melhor das temporadas e
o segundo gol do Vinícius, por mais que tenha sido rápido ali, passou embaixo da marcação, acho que poderia ter defendido e daí num jogo assim que tem essa importância contra o Real Madrid, já não vinha tão bem na Premier League também, né? O Liverpool vai mal, apesar da defesa, a gente já discutiu várias vezes aqui, está totalmente destruída, acaba estourando muito no Alisson, né? Que tem que defender muitos chutes todos os jogos, mas aquele ali eu acho que ele falhou e por ser uma falha só, mas num jogo importante como era, eu acabo colocando ele como o pior brasileiro. E acho que até assim, considerando o Ederson, o Everton no Palmeiras, do jeito que estão jogando, pensando em seleção, talvez, o Tite não é muito de mudar, mas acho que o Alisson já começa, não é o melhor goleiro brasileiro nesse no momento, né? Não, a gente não duvida da qualidade dele, porque realmente sim. Ele é um excelente goleiro, mas não é a temporada dele mesmo, né? Bom, eu fui de outro brasileiro de futebol inglês, e pelo jogo da Premier League, na verdade, nem tanto pelo jogo da Champions. Eu achei que o Thiago Silva deu uma cagada ali naquele jogo contra o West Brom, que foi um 5-2, que o Chelsea precisava ganhar, porque tá brigando pelo G4, tá brigando pela Champions do ano que vem, a Premier League tá bem acirrada, o Liverpool tá fora do G4, ou seja, tem competição ali por aqueles lugares. E contra o West Brom, que é um dos times lá da parte de baixo, por mais que tenha o Matheus Pereira brilhando num dia inspiradíssimo, aliás, o time todo estava meio inspirado, não dá para você tomar um cartão amarelo com 5 minutos de jogo por uma bobeira e depois, 20 minutos depois, você tomar um outro cartão por uma falta que poderia ter sido muito grave. Ele fez uma tesoura na entrada da área, desnecessária, que acabou não sendo muito violenta, mas foi bem perigosa, o cartão estava certo. 30 minutos de jogo, um zagueiro com a experiência dele tomar 2 amarelos, eu achei que ele deu uma bobeira nisso. E acaba dando elementos para aqueles críticos. Eu sou um fã do Thiago Silva. Não, acho ele é um monstro, Sim, não tem dúvida. Mas muita realmente... gente critica esses momentos, assim, que já teve a mão na bola, de pênalti, né? Ele parece que dá umas desligadas, eventualmente, assim, comete essas bobeiras e, claro, nesse jogo foi decisivo. E ele até jogou na Champions, né? Ele entrou nos 10 minutos finais, mas assim, não fez muita coisa. Acho que nem ficou de fora por causa do que ele fez no jogo do fim de semana, mas por uma opção tática, porque o Chelsea estava mais com 3 zagueiros, então tinha umas outras opções ali para montar o time, mas também não se redimiu, não fedeu nem cheirou, chance, então... Mas, já que a gente está falando do Thiago Silva e do Chelsea, eu queria começar a gente falando do Porto e Chelsea, porque... era o jogo menos badalado dessas quartas de final. Mas eu esperava mais, pelo que eles fizeram nas oitavas de final. E eu vou te dizer, vou além, assim, foi bem injusto. Porque o Porto criou muito, né? Principalmente no primeiro tempo, e não conseguiu fazer os gols. É uma coisa normal no futebol, mas até assim, pela expectativa que se tinha, né? Do Porto, a gente falou que talvez fosse o time mais fraco das oitavas. Daí você joga num campo neutro, mas o Porto se impondo como se estivesse jogando em casa com torcida, que nem era o caso. Daí você toma aquele gol que tomou do Mount e é muito frustrante, assim. O Porto até reclamou de um pênalti também, né? Que eu não achei muito pênalti, mas não, né, dá para reclamar. Não foi por isso, assim. E é curioso, né? Como o Chelsea, vindo daquela derrota na Premier League, se recupera. O time do Tuchel costuma ter isso tem um esticão lá, uma jogada individual que resolve. No PSG a gente até falava muito disso, que dependia das individualidades, né? E assim, por mais que ele tenha um jogo que às vezes não é tão coletivo, ele arma uma defesa mais forte, mais segura, que não foi o caso no jogo da Premier League, mas contra o Porto funcionou, né? O Chelsea portou bem na defesa e de repente resolve no talento individual, que o Chelsea tem também, né? Jogadores mais jovens, que resolvem na individualidade. Grande lance do Mason Mount, dando aquela viradinha, que é meio que o Thiago Alcântara faz isso, né? E acabou sendo decisivo. Depois fez o segundo gol, né? Fica uma situação complicada, por isso também, porque vai jogar nesse estádio que o Chelsea tem se dado bem, acaba sendo
fazendo 2 gols fora, né? Porque vai jogar no mesmo lugar, mas conta como visitante. Ficou muito bom. Que é bem justo também, eu acho. Também, mas acho que eles mantêm o regulamento. Eu acho que esse acaba sendo o duelo que já está um pouco mais definido, porque são 2 gols fora, né? O Porto, ele é tecnicamente inferior ao Chelsea, mesmo que talvez fossem os adversários, o melhor adversário que o Porto pudesse pegar nessa fase. Mas, assim, em determinado momento, logo no início do segundo tempo, eu acho, o Porto tinha 12 chutes a gol e o Chelsea tinha 2. Então, assim, realmente, não sei se foi... Teve muito a ver com o talento individual, mas acho que faltou um pouco de eficiência também, ali no ataque do Porto, né? Falta. Não sei se teve um pouco de nervos envolvido. Otávio muito bem marcado. O Otávio foi, inclusive, o melhor jogador do Porto, mas não brilhou como a gente viu ele brilhar em outros jogos. Então, acho que quando não sai gol, né, e não vem resultado, é óbvio que a gente fica também procurando explicações ali para o que faltou. De repente, se o Porto conseguisse marcar, sair na frente, talvez poderia ter ganhado o jogo. Acho que teria grande chance de ganhar o jogo se tivesse feito algum gol ali no primeiro tempo. Depois, eu acho que bate muito essa frustração. A gente tá jogando bem, já é um time que muita gente não acreditava, né? Os próprios jogadores antes do jogo falavam isso, que não acreditavam que a gente passaria pela Juventus e tal. Daí você tá jogando bem, o gol não sai e você toma um... É frustrante, assim, né? Até pro segundo tempo. Perde pênalti que o árbitro... Quer dizer, pede pênalti que o árbitro não dá, então eu realmente... acho que isso pesou realmente, mas... tá vivo, né? É difícil se repetir esse jogo e conseguir fazer os gols, por exemplo. Acho complicado. Ficou difícil pro Porto, mas 2-0. Eu dizia no fim de semana, assistindo o jogo contra o West Brom, que se o Chelsea jogasse contra o Porto, que estava jogando contra o West Brom, ia tomar uma saraivada. Com certeza. Não jogou. Tinha inclusive um time bem diferente, armado tecnicamente, taticamente bem diferente do que jogou contra o West Brom. Mas temos aí um segundo jogo, vai que, né? Tem chance, mas eu acho que aí ficou bom pro Chelsea. Né? Mas eu também acho o confronto mais decidido já pro jogo de volta. Por outro lado, o que está mais aberto é o jogo que todo mundo esperava, final da Champions do ano passado, que, aliás, foi muito melhor que a final da Champions. Porque acho que a final tem aquela questão de você quer simplesmente ganhar, não importa como, mas você tem medo, né, de tomar um gol que provavelmente acaba com o jogo. Em jogo único, principalmente, né, como foi a final. E ali a gente sabe que tem 2 jogos, os times se abrem muito mais. Joga em casa, não tem a torcida, mas joga em casa, conhece. Então foi um jogo muito mais aberto, com gols, né, muito mais possibilidades. Aquele jogo que a gente queria ter visto na final da Champions aconteceu nesse Bayern PSG e foi um jogão, né? Assim, Foi um jogão. 2 gols logo no início, a gente achou que talvez o Paris Saint-Germain fosse passear. E aí... teve uma substituição que, para mim, mudou o jogo. Marquinhos, depois de fazer aquele golaço dele, golaço de centroavante, porque aquela jogada eu achei espetacular. O Neymar, ele olha para ver exatamente onde ele vai colocar a bola e a defesa do Bayern não tá nem aí. Eles estão voltando assim calmamente, tranquilo, como se tipo a bola já fosse deles. E o Neymar bota totalmente na cabeça do Marquinhos, né, bota a bola no Marquinhos e o Marquinhos finaliza como se fosse centroavante, né? Não tem... Acho que o Marquinhos é quase unanimidade aqui do que a gente tem falado dessa temporada. A gente fala dele todo episódio. Sim, e eu acho que assim, ele era até cotado para ser o melhor brasileiro da semana pelo pouco que ele jogou e pela falta que ele fez quando saiu, como você bem colocou, assim. Porque o Marquinhos, ele joga bem de lateral, joga bem de volante, joga bem na zaga, e quando ele sai, nesse time do PSG, faz muita falta. E o gol dele tem o passe espetacular do Neymar, mas é o domínio, a capacidade de finalização. E o que eu acho... centroavante, né? Isso, eu acho que o Marquinhos, ele incorporou aquilo que o brasileiro tem de melhor para um zagueiro, que ele tem a qualidade, com o pé ele sabe improvisar, ele tem até drible, assim, a gente já viu, ele consegue sair de situações que os zagueiros, a maioria não consegue, então ele tem essa qualidade com a bola do pé, não é só marcando, e ele é forte na bola aérea, tem liderança, ele é muito completo, né? E se a gente pensar que hoje os brasileiros mais valorizados na Europa são os zagueiros, o Marquinhos é o símbolo disso, né? Um brasileiro, zagueiro, muito firme, jovem ainda, pelo que ele... Parece que o Marquinhos joga 15 anos, assim. Então, a gente fala dele há tanto tempo que eu tenho sempre essa impressão também. Então, é um cara que realmente fez muita falta depois que saiu, daí que o Bayern passou a abafar ainda mais o PSG, que é curioso, né? Um jogo, eu até falava assim, é um jogo que não estava dando nada certo para o Bayern, e mesmo assim o Bayern
aos trancos e barrancos ali, com a dificuldade de não ter o Lewandowski, né, no ataque, óbvio, que perdeu muitas chances, mas está vivo, né? Está totalmente aberto. A gente discutiu aqui no último episódio como que o Bayern poderia ir para frente. E ele botou o Choupo-Moting muito em função de ter perdido o Gnabry também, né? Porque a opção que a gente discutia, que provavelmente seria usada pelo Hansi Flick, era o Gnabry na frente, mantendo mais ou menos a mesma estrutura do time. Ele optou por, obviamente, não usar o Gnabry, que também não podia, botou o Choupo-Moting e manteve o Müller na posição que o Müller vem jogando na temporada e que vem jogando tão bem, e fez uma boa partida, fez uma excelente partida. Né? Foi realmente a opção certa? Você teria feito alguma coisa de diferente? Não, né? Eu acho que aí não tinha muito o que fazer, né? E daí, se você considerar que o Bayern, a gente não sabe as condições físicas desse elenco também, que vem jogando muito, jogou Mundial de Clubes, e jogou... que, inclusive, ontem sentiu fisicamente, porque no primeiro tempo perdeu o Goretzka e perdeu o Zule. O Zule, que entrou o Boateng. Exatamente. Ou seja, a temporada desgastante está começando a se mostrar para o Bayern de Munique também, né? E daí, assim, você perdeu o Goretzka, que é o parceiro ali de meio campo do Kimmich, que faz o meio campo do Bayern jogar, e daí você tem que mexer em toda a estrutura. Por mais que entrou o Davis, que é bom também, tá voltando. Que foi o que ele fez, né? Ele rearrumou 3 jogadores ali, porque daí o Alaba teve que adiantar o Alaba, daí o Hernandes passa para jogar na defesa, assim, é muita mudança para alguém que está enfrentando um PSG e perdendo, né? Num jogo em casa, assim, eu acho que só o Bayern mesmo consegue se manter tranquilo no jogo e fazer essas mudanças, porque é um time muito acostumado, muito bem treinado e seguro dessas situações, então conseguiu ali continuar impondo o jogo, né? E como a gente falou, depois da saída do Marquinhos, atacando muito pelos lados. Eu acho que os jogadores chegando de trás, com dificuldade ali para finalizar, né? O PSG também, na medida do possível, travou. O Navas jogou muito, né? Então a defesa do PSG nem foi tão eficiente depois que o Marquinhos... Mas o Navas fechou o gol, assim, no primeiro tempo, umas 2, 3 bolas que poderiam fatalmente, assim, já ter complicado o jogo pro PSG, ele segurou, e daí vai dando o Bayern cada vez mais no desespero, tentando o resultado, e ele foi muito bem, mas é aquela coisa, né, você tem um Mbappé, quando o PSG sai na frente, e o Bayern tem que ir pro jogo, e você tem o Mbappé e o Neymar num contra-ataque... Contra Boateng, contra Zule. É complicado, né, porque faz muita diferença a velocidade, a capacidade de decisão dele. Os movimentos são muito mais rápidos, né? Para um chute, assim, o zagueiro não consegue acompanhar. A zaga do Bayern tem essa deficiência e ficou bom pro PSG, né? Eu ainda acho que é um jogo muito aberto pelo que a gente viu, né? Porque o Bayern foi melhor que o PSG. Foi melhor. Mas sentiu muito a falta do Leva, né? Porque a gente você acabou de comentar, o Navas jogou muito, foi um dos melhores em campo, mas o Lewandowski talvez teria furado aquele paredão, né? Acho que, no mínimo não teria perdido o jogo, mesmo que ele não marcasse, né? É difícil o Leva não marcar num jogo desse, mas ele atrai muito a marcação. O zagueiro ali, a presença do Leva na área faz os zagueiros se preocuparem muito mais. E às vezes aquelas finalizações que vêm de trás, quando chega Kimmich, quando chega o próprio Coman, ou esses jogadores que cortam para o meio para finalizar, às vezes está muito tumultuado quando o Leva não está, né? E quando ele segura o zagueiro lá em cima, e o zagueiro tem que se preocupar com o Lewandowski, abre muito mais espaço para esses jogadores de trás finalizarem. Até teve uma do Alaba que passou bem perto, assim, né? Numa jogada dessa bem de Bayern de Munique. Mas ele não vai jogar o outro jogo também, então tem que se virar com isso aí, né? Focar no que funcionou e torcer para que os gols saiam, né? O Choupo-Moting até acho que não foi mal, mas não dá para comparar. Mas é o Choupo-Moting, né? Comparar com o Lewandowski, que fez um gol, o Müller foi bem também, compensou ali, mas faz muita falta. E num jogo desse nível, não tem muito o que fazer, né? Se você não tem o teu principal centroavante lá, o Gnabry também a gente não sabe se volta, né? Covid. Exatamente. Eu acho que tem totais condições o Bayern de reverter, mas tá bom. Até porque o PSG fez 3 gols fora, né? Então isso tem que ser levado em conta. 1-0 não resolve para o Bayern, 2-1 não resolve.
é difícil, é bem difícil. Do lado do Paris Saint-Germain, eu vou fazer uma confissão aqui de que, assim como eu quase coloquei o Matheus Pereira, né, por causa dos jogos do fim de semana, eu quase coloquei o Neymar como o pior do fim de semana. Porque aquele jogo que ele fez contra o Lille é para apagar da carreira dele. Que ele acho que nem chutou a gol, ou chutou uma vez, fez um jogo bem ruim, jogo que valia a liderança da Ligue 1, que está acirradíssima, que está excelente de você estar acompanhando no OneFootball, mas era um jogo super importante. Ele voltava de lesão, mas ele teve 2 semanas de data FIFA para estar treinando, para estar, né, o Pochettino até falou que ele estava numa melhor forma possível. Esperava-se que ele fosse voltar a ser o cara decisivo, a ser o Neymar decisivo. Tomou 2 cartões por mais bobeira do que o Thiago Silva. Vai faltar o próximo jogo de novo. E aí eu falei assim, bom, não vou colocar o nome dele aqui porque eu vou esperar os jogos da Champions, porque, né, Champions League, vai pegar o Bayern, ele se redimiu. Pra mim, ele se redimiu. Fez um partidaço. Assim como o Paris Saint-Germain inteiro apagou no segundo tempo, porque eu acho que o Bayern conseguiu se encontrar mais e o Paris Saint-Germain ficou jogando um pouco na base do contra-ataque, tentando furar um pouco, encontrar aquelas falhas de defesa que a gente sabe que o Bayern tem na zaga, principalmente contra jogadores rápidos, que são o Neymar e o Mbappé, mas 2 assistências, acho que a gente pode... Para um jogo desse tamanho, né, contra o Bayern de Munique, um jogador que dá 2 assistências, e assim, a segunda, principalmente no gol do Marquinhos, espetacular, né? Um lançamento incrível, que ele pega a defesa saindo, o Marquinhos entrando, passe perfeito. A primeira também, por mais que tenha sido assim uma falha do Neuer, que é raro assim, né? O Neuer geralmente eu achei até defende. Que não era o Neuer. Na hora que eu vi, eu falei assim, por que o Neuer não tá jogando? Aí depois eu vi que era o Neuer e falei, nossa. É raro assim, mas o passe que o Neymar, ele deixa muito bom pro Mbappé chegar finalizando. Então, todos esses detalhes assim, porque é um passe que já tira o zagueiro e deixa ela certinha pro Mbappé finalizar. Então, você vai falar o quê do Neymar, né? Dentro do jogo do PSG, como a gente falou, que não foi melhor do que o Bayern, mas ganhou o jogo, soube fazer o resultado e jogar com eficiência, o Neymar foi, tirando o Mbappé, provavelmente o principal nome. A gente citou o Navas também, mas tá ali. É isso que se espera do Neymar, né? Não o que ele fez lá no jogo contra o Lille, que realmente pegaram muito no pé dele, até na França, né? Às vezes parece que ainda demonstra a imaturidade, ainda menino Ney, né? Mas ontem o que a gente viu foi adulto Ney, né? Adulto Ney. Adulto Ney. Quando o Pochettino chegou, eu comentei que eu gostei dele deixar o Neymar um pouco mais solto, ainda pela esquerda, mas mais solto. Eu achava que ele ficava muito preso à linha lateral com o Tuchel. E nesses últimos jogos, o Paris Saint-Germain, o Pochettino está colocando ele para jogar com 3 meia atacantes e o Mbappé centralizado, né? O Neymar está jogando quase como um camisa 10 ali atrás do Mbappé. Você prefere ele nessa posição ou mais pela esquerda? Eu acho que é natural que ele vá um pouco mais para essa posição, assim, até com a idade, com a qualidade que ele tem, e você tem o Mbappé, o Neymar não tem a arrancada do Mbappé, assim, a velocidade do Mbappé. Então acho que é um desperdício, talvez, você não usar o Mbappé assim pela esquerda entrando, né? Como ele fez o segundo gol, o primeiro gol ele estava até mais pela direita. Mas você tem que usar mais a velocidade do Mbappé e a qualidade do passe do Neymar, que também é um cara que é ágil, tem habilidade, para ele resolver no meio campo. Uma visão de jogo muito boa. O lance do gol do Marquinhos mostra a visão de jogo dele. Ele tem que ficar solto ali, eu acho, no meio. Então, e ele é um jogador muito inteligente que ele entende, tá abrindo espaço mais pela direita, pela esquerda, ele sabe ocupar esses espaços, né? Então, se você acha essa posição ali, deixa os outros um pouco com posição mais fixa, né? De Maria, ou seja lá quem jogue no meio ali, deixar o Neymar mais solto, eu acho que rende mais. E, naturalmente, acho que ele vai sendo mais um meia, assim, né? Para não ficar tão preso, como você falou. Até porque é um desperdício você ter o Neymar preso e o Mbappé ali também, que é a posição que ele gosta mais, né? Mais pelo lado. E até para a gente falar um pouco também dos números, né? Porque muita gente falou, os 2 gols do Mbappé acaba, por mais que o Neymar tenha dado 2 assistências, ofuscam um pouco o Neymar nessa temporada, porque o Mbappé vem numa temporada espetacular, né? Então, nessa temporada o Mbappé tem 32 gols e 9 assistências, eu até peguei esses números, em 38 jogos. O Neymar jogou muito menos, né? 21 jogos, 13 gols e 8 assistências, mas essa temporada, sem dúvida, é a temporada do Mbappé no PSG. Não importa o PSG
que seja Neymar, Mbappé, se conseguir passar pelo Bayern, for campeão da Champions, excelente, né? Mas, de fato, eu acho que hoje o Mbappé aparece mais, assim, tem mais destaque do que o Neymar no PSG. Né? Tem muito a ver com as lesões, porque realmente ele ficou de fora por vários jogos, né, por lesão. Nesse último ele ficou quase 40 dias, depois veio a data FIFA, ou seja, tem quase 2 meses que ele não jogava. Suspensões, né? Cartão, ele toma cartão, então vira e mexe ele não joga. Tomou 2 jogos agora, né? Do francês que... Exatamente, já vai ser ausência em 2 jogos. Mas eu acho que tem a ver com o momento mesmo, assim. Eu acho que o Mbappé, esse ano, tá voando mais mesmo. O Neymar, obviamente, foi contratado para ser o cara do Paris Saint-Germain, né? A gente já falou isso várias vezes. Não precisa nem comentar, não tem nem o que acrescentar nisso, Sim. né? Mas... dividindo as atenções com o Mbappé, essa temporada ele realmente deu o holofote, né? Mas tá levando numa boa, né? Parece. Sim, e é o que eu falei, pro PSG é ótimo, né? Ter essa... Não é nenhuma disputa, né? Mas assim, o Neymar sendo talvez um pouco mais coadjuvante em alguns jogos pro Mbappé brilhar, porque o Mbappé tá voando. E até tem os outros números da Champions, né? Porque daí se você olhar o histórico da Champions do Neymar, é impressionante também, né? Um jogador que tem 66 jogos, 41 gols e 26 assistências. É muito alto. Então, fica aquela memória por ele não ter jogado, né? Ele ter ficado machucado, não ter jogado as oitavas. O Mbappé brilhou, né? Contra o Barcelona, fez 3 gols fora, agora fez 2 gols fora. Mas o Neymar, se ele resolver nessa reta final... Não tem que questionar também. Daí não importa se o Mbappé foi melhor, não, né? Pro PSG tá excelente. E o Neymar precisa disso também, né? Porque ele já resolveu muito com o Barcelona e até com o PSG em Champions League, mas se ele ajudar o PSG a chegar nesse título, aí pode pedir uma estátua também, pode entrar na fila para tudo isso, porque ele realmente fica também num nível assim... Ainda que o Mbappé brilhe mais individualmente, ele é a dupla, né? É um dos principais nomes ali do PSG. Né? Bom, e daria pra gente falar desse jogo por mais 1 hora, 2 horas. A gente poderia fazer um super episódio de podcast só sobre Bayern e Paris Saint-Germain, mas eu acho que a gente tem que ir pra frente. E já que a gente tá falando de Paris Saint-Germain, eu vou dar uma paradinha de Champions pra gente ir pra Ligue 1, que eu comentei já aqui sobre o jogo do Lille. A gente falou que perdeu liderança, perdeu o Neymar por 2 jogos, mas a disputa continua super acirrada. Porque não só o Paris Saint-Germain perdeu, como o Mônaco venceu, o Lyon empatou com um jogo que era também decisivo, ou seja, o Mônaco passou o Lyon. Temos 66 pontos para o Lille, 63 para o Paris Saint-Germain, 62 Mônaco, 61 Lyon. Ainda está tudo em aberto, né? Tudo em aberto. O Mônaco crescendo, o Lyon caindo um pouquinho, né, ali. Mas o fato do Lille ter vencido o PSG, eu acho que deixa o campeonato ainda mais aberto, né? Porque é claro que o PSG é mais forte, é favorito, e o fato dele estar em segundo fica muito em aberto essa disputa. Não tem mais esse confronto, né? Lille e o Paris Saint-Germain. Mas tem Lille e Lyon, vai ter ainda Lille e Lyon. É um jogo fundamental para o Lille. É claro que não dá para comparar os elencos, né? O Paris Saint-Germain ali, ainda mais se o Paris... O Paris depende se ele avançar na Champions... O foco vai ser a Champions, mas ele não quer deixar de ganhar a Ligue 1, né? E se ele perder... Mas tudo bem também, se ganhar a Champions, claro, perder a Ligue 1, tá todo mundo feliz. Se ele perde, toma uma virada do Bayern, também a gente tem que ver como isso vai repercutir, né? Porque é a grande expectativa de Champions League e influencia na Ligue 1, não tem como dizer que não. Já não tem o Neymar, né? Agora por 2 jogos, então é natural que fique ali em segundo plano e se bobear, vai escapar, né? Pois é. E também, assim, a gente comentou aqui, esse fim de semana tem Ligue 1, tem mais Ligue 1 no OneFootball ao vivo de graça. Você já sabe onde acompanhar os jogos do campeonato francês. Mas não vai ter Neymar, a gente não sabe se vai ter Marquinhos, porque ele saiu lesionado. Pode ser que, de repente, ele seja poupado. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão dele. Mas tem muito jogo bom. Sexta-feira tem Metz e Lille. No sábado, Strasbourg e Paris Saint-Germain. E no domingo a gente tem Mônaco e Dijon, Lyon e Angers. Jogos
incríveis. O Mônaco pega na verdade, o Lanterna, mas vale lembrar que o Lille perdeu pro Nîmes, que era quase Lanterna. Ou seja, tudo pode acontecer na Ligue 1, né? E são os jogos envolvendo, né, os 4 ali. Tem o Lyon, tem muito brasileiro, o Lille tem brasileiro, então tem muitas atrações para esses times que estão tentando aproveitar esse momento do Paris Saint-Germain e, quem sabe, ganhar a Ligue 1. Então, todo jogo envolvendo os 4 ali nesse momento é bem interessante, né? E tem tido jogos muito bons, principalmente com esses times em campo, porque a gente fala do Paris Saint-Germain, que é o favorito e tal, mas o Lille, o Lyon e o momento do Mônaco são muito bons, são times bons que fazem jogos bem equilibrados, assim, com o Paris Saint-Germain, então tem muita qualidade, né? Eu gosto muito de ver o Mônaco jogar, eu acho que eles jogam bem pra frente, que na verdade nem é muito o estilo do Niko Kovac, mas acho que por causa do elenco que ele tem ali, ele acabou botando o time pra frente e vem jogando bem, bem legal. É um time bem interessante de se acompanhar nesse momento, assim. Pois é, outro excelente jogo de Champions League que a gente teve essa semana, a gente já comentou aqui do Vini, Real Madrid 3, Liverpool 1, é o Real Madrid que a gente espera, estamos a temporada inteira esperando esse Real Madrid que jogou contra o Liverpool. Na hora exata, né, aparece o Real Madrid, assim, a gente até tinha comentado também antes de começar, quando você tem Modric, Casemiro, Toni Kroos jogando o que eles jogaram contra o Liverpool, é para se temer o Real Madrid, né? Porque ele já está daquele lado que todo mundo diz que é o lado mais fácil da Champions, que provavelmente tem a camisa mais pesada. Então, daí de repente pega um Chelsea, ou se o Porto conseguir virar, que é mais improvável, você pegar um Real Madrid com Sérgio Ramos voltando na defesa, com o Benzema, a fase que tá, Vinícius, e esse trio no meio campo, nunca dá para dizer que o outro time é favorito, porque o Real Madrid já ganhou Champions assim, né? Chega daquele jeito, como quem não quer nada, e de repente está na final, e aí é pedreira. É um time que está muito... Esses jogadores estão muito... Não é só a camisa. Esses jogadores estão acostumados a ganhar a Champions League. Então, quando você pega... Nesse jogo, por exemplo, o Liverpool, que também ganhou recentemente, mas o Toni Kroos fazendo o lançamento que faz, o Casemiro desarmando do jeito que está, mesmo com a defesa, com Militão e Nacho, deu conta. Militão e Nacho, mas com o Casemiro na frente, eu acho que a gente pode ficar até tranquilo, porque a gente falou muito do Vini, realmente ele foi o melhor em campo, foi o melhor brasileiro da semana, ele, né, aflorou, mas... Que partida do Casemiro, hein? Jogou muito. A gente fala muito do Marquinhos pela regularidade, mas o Casemiro é o mesmo nível ali, eu vou dizer. Porque mesmo quando o Real Madrid tá mal, não é culpa do Casemiro. Assim, ele tá sempre muito bem, desarma. Às vezes não aparece tanto assim, porque natural, ele tem uma função mais defensiva, mas ele quase não falha, assim, ele é perfeito. E daí você pega um time com o Liverpool que não vem no melhor momento, mas tem muita qualidade ofensiva, né? E os desarmes do Casemiro, o primeiro passe que ele dá para o time sair jogando, assim, sempre certo. É um jogador muito completo. Eu sou muito fã do Casemiro e também acho que a temporada dele, mais uma vez, né? Porque não é a primeira, é muito boa. Agora, ficou bom, né? Assim, pro Real Madrid, com 3-1 contra o Liverpool. Acho que também a gente tinha uma expectativa de um confronto muito equilibrado, né? De fato, apesar do Liverpool, o Real está em ascensão, né? O Liverpool está numa temporada bem irregular. Não sei o que você acha, mas eu acho que o Real também encaminhou bem, assim, a classificação. Sim, acho que encaminhou bem, porque está numa crescente também, então acho que tem a ver com a motivação. O Sérgio Ramos voltar vai dar um outro empurrão no time, que já está jogando bem, né? Realmente eu achei que esse foi talvez o melhor jogo do Real Madrid que eu tenha visto na temporada, ou top 2, top 3, e vem jogando melhor. Então, e o Liverpool... Eu não vou nem criticar tanto a atuação do Liverpool, porque eu acho que o Real Madrid foi tão dono do jogo ali, que o Liverpool tentou, o Salah foi lá pra frente, né? O Firmino só entrou no fim porque vem meio que voltando de lesão. Mas acho que foi um pouco neutralizado, não foi tanto porque não conseguiu jogar, não tinha essa qualidade. Eu acho que o Liverpool está se recuperando das lesões, o Fabinho voltou para o meio de campo, mas achei que o próprio meio de campo do Liverpool... Talvez porque em comparação com o meio de campo do Real Madrid. Fabinho e Thiago achei que passaram meio em branco, assim, meio não fizeram muita coisa. Foi discreto, assim mesmo, mas eu acho que tem muito isso, né? A qualidade, quando você enfrenta outro time, você tem que levar em conta, e com esses jogadores que o Real Madrid tem em boa forma, a gente pode dizer, né? 100%,
é mais complicado, né? Principalmente para um time que tá... O Liverpool tem muitos problemas defensivos, né, nessa temporada, a gente também já discutiu bastante isso. Então, acaba sobrando para todo mundo. Tem que voltar mais, tem que se doar um pouco na marcação, daí você não tem, às vezes, é uma temporada super corrida, assim, para você chegar no ataque com a mesma força. Então, acho que acaba... esbarra em todo mundo, assim, um pouco do ataque a defesa, até ao goleiro, como a gente já falou do Alisson, ficou mais difícil. De fato, os brasileiros do Liverpool não brilharam, né? Mas o time como um todo, assim, apesar da qualidade do Salah, né? Que ainda fez um gol que é importante, fazer um gol fora na questão do gol que dá a chance do Liverpool ganhar por 2-0 e classificar, mas acho difícil, né? Aí a gente tem que ver como vai ser essa semana do Real, né? Que a semana do Real Real tem um fim de semana intenso. E para esse fim de semana intenso, Real Madrid e Barcelona, faz tempo que a gente não vê um El Clássico com cara de El Clássico, né? Eu não acho nem que é por causa do Cristiano ter saído, não, porque a gente até teve um clássico recentemente sem os dois, porque o Messi também não jogou, mas acho que pelos momentos dos times em geral, né? Não começaram a temporada muito bem, vinham meio que engatinhando, o Atlético disparou 11 pontos, agora já não tá tão fácil, e inclusive... O que você disse para mim mais cedo? Quem ganhar esse clássico? Eu acho que o Atlético, infelizmente, não vai segurar. Entrega a taça para quem ganhar o clássico. Porque se tiver um vencedor nesse clássico, inclusive o Atlético pode perder a liderança nessa rodada já. Eu acho que assim, é a questão do... Você abre essa diferença. Se o Atlético tivesse chegando agora, 66, vindo de baixo, ganhando, eu acho que você chega com outra motivação em outro momento na temporada, mas foi o contrário, o Atlético abriu muita vantagem, viu a vantagem sumir e para qualquer time, assim, principalmente um time que não ganha tanto, né, o Atlético não ganha tanto e vale lembrar que o Suárez se machucou no último jogo, então, a gente ainda não sabe qual é a gravidade da lesão, se ele vai perder quantos jogos ele pode perder. É um conjunto de fatores, assim, eu acho que pode ser campeão? Pode, mas nesse momento não seria minha aposta. Assim, eu acho que o vencedor do El Clássico fica muito forte e essa é a questão para o Real Madrid, né? Porque o Barcelona está na dele, ele está jogando a Liga Espanhola para tentar salvar a temporada, assim, conquistar um título importante e tal. O Real Madrid está no meio de uma disputa, mas conseguiu uma vantagem boa. Tem a questão de como o Clássico vai refletir também no Real Madrid para a Champions, né? Porque se você perde do Barcelona e tal, você está praticamente fora ali da briga no Campeonato Espanhol, tem o abalo de perder um clássico, mas você volta as atenções para a Champions, né? Agora, vencendo o Barcelona, você tá bem nas duas, né? O que era impensável, assim, para esse Real Madrid, do que a gente viu no começo da temporada. 3 meses atrás ninguém diria isso. Ninguém apostaria, né? Mas... Tomando 3-0 do Shakhtar no primeiro tempo, a gente não apostaria no Real Madrid. Incrível, mas se você olhar, assim... Tem o clássico, que não dá para fazer muita projeção, mas o Real Madrid é o melhor futebol do momento na Espanha. E com o pé, a gente pode dizer, nas semifinais da Champions. Então, vai falar o quê, né, do Real Madrid? Para a gente encerrar o tema Real Madrid e o tema brasileiros na Europa aqui nesse Real Madrid, Marcelo não volta a ser titular, né? Não dá, né? O Mandi jogou bem. O jogo que o Mandi fez marcando o Salah, com a qualidade e chegando no ataque, né, a explosão que ele tem para chegar, eu acho que foi, né? Foi para, assim, encerrar essa questão. Acho que o Marcelo vai ser usado até o fim da temporada, pelo menos em jogos que você precisa poupar, precisa mudar a formação. É um jogador muito talentoso, mas já não tem mais aquela força. E vamos ver o que vai ser o futuro também, né? Porque é um jogador caro, assim. Mas que ainda tem bastante futebol, e eu acho que ainda tem bastante futebol para time grande na Europa. Sim, certeza. Então, para sentar no... Tudo bem, ele está no Real Madrid há muitos anos, então talvez ele queira encerrar a carreira e ficar ali para sempre, mas eu acho que se ele quiser ir para um time grande para continuar sendo titular, ele tem espaço, né? Principalmente ele pode até se adaptar também, jogar um pouco mais avançado, sem tanta preocupação em ficar voltando para marcar. Às vezes, muitos jogadores com a característica dele acabam indo para o meio campo, jogando mais de volante ali, né? Porque ele tem muita qualidade na criação. De repente, eu acho que também tem mercado e tem futuro ainda, não acabou a carreira dele, mas no Real Madrid vai ser difícil recuperar a posição, né? Último jogo das quartas de final que a gente vai comentar aqui, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Outro jogo que eu esperava mais, que eu esperava bem mais, e outro jogo que eu vou dizer que está bem aberto. Não tanto pelo resultado, porque o resultado até deixa em aberto, 2-1, né?
mas pelo que a gente viu em campo. Eu não vi o City ser superior ao Dortmund. E muito menos muito superior, que a gente sabe que no papel é, né? E que, por exemplo, nas ligas você vê, né? Que Sim. o City tem 14 pontos de diferença na Premier League, que é uma liga bem mais disputada, enquanto o Dortmund está brigando pelo G4. Mas deixou a desejar um pouco o City ali, né? Fica aquele jogo do troca de passes, às vezes não evolui muito, né? Nem sempre, parece até não acho que é um desinteresse, né? Mas uma falta de ímpeto, assim, em tentar o gol, em arriscar um pouco mais. Eu acho que é o que a gente não vê no Bayern, por exemplo. O Bayern agride muito, assim, o tempo todo pelas laterais. O City é um pouco mais passivo, né? Naquela questão da posse de bola, e quase foi castigado com isso, porque em alguns momentos estava num ritmo lento mesmo ali, trocando passes. De repente, o Borussia Dortmund empata, e se empatasse, ficaria numa situação muito boa para o segundo jogo. Daí é claro que a qualidade do Manchester City ainda conseguiu um segundo gol. Queria destacar o Kevin De Bruyne, que também às vezes não se fala muito, até renovou o contrato, agora é um jogadoraço, assim, incrível. Um jogadoraço. E fez qualidade. Uma partidaço também. Então mais uma vez, ele regendo o meio campo ali, não foi a melhor partida do City mesmo, mas também, assim, se o Dortmund tivesse conseguido pelo menos um empate, né, ficaria em uma situação melhor. A derrota, acho que é mais pelo que mostrou o jogo, que dá para encarar, dá para jogar. O Haaland não fez gol, mas deu uma assistência mostrando a versatilidade do Haaland também, né? Ele estava bem inspirado, eu acho, até, porque ele estava meio com sangue nos olhos, assim. Quando ele teve, alguma falta, ele estava irritadíssimo. Quando ele perdia gol, assim, só faltava ele, né, dar soco no chão, mas faltou o gol. Desde o começo, né, cantou o hino da Champions, estava naquele espírito, assim, mas ele até teve uma boa chance, que o Ederson foi bem, né, então, destacando até também brasileiro, porque o Haaland não tem passado em branco ou perdido gols, assim, quando você sai fechando ali, ele foi um lance importante para garantir essa vitória do Manchester City, mas é aquilo, o time favorito ganha de 2-1, é mais difícil pro Dortmund, né? Mas quem sabe. Mas assim, você falou que sim, podia ter empatado. Podia, na verdade, ter virado o jogo em algum momento, porque aquela falta não foi falta, né? Então, aquela falta foi o Jude Bellingham com o Ederson ali. Eu não vi falta naquele lance. Eu também acho Era pra ter sido gol aquilo, né? E mudaria toda a história. Mudaria a história do jogo. Foi no começo, assim, ainda no primeiro tempo. Se o Borussia Dortmund abre 1-0 e tal, ele não sabe como o Manchester City reagiria, né, diante daquilo, mas agora foi, né? Eu acho que o Dortmund tem uma questão ainda na Bundesliga, né, que ficou, a gente vai falar um pouquinho para frente, que ficou um pouquinho para trás depois da derrota no fim de semana, e tem esse jogo com o City que, se o Haaland tiver num dia inspirado, tudo pode acontecer. Tem chance, né? O Dortmund tem bastante chance, eu acho. É um confronto que está totalmente em aberto. A gente pode dizer que o City é favorito, joga pelo empate, mas o Borussia Dortmund em casa, se tivesse a torcida, eu diria que tinha até mais chance, né? Porque faria mais diferença, mas acho que tá dentro, tem que sonhar. A gente já falou um pouco do Ederson aqui nesse jogo, né? Que, na verdade, não recebeu aquela falta, mas fez um bom jogo, fez um excelente jogo, inclusive. E os outros brasileiros, assim, Gabriel Jesus também passou um pouco em branco ali, né? Entrou Deixou no um pouco a segundo desejar. tempo, também já ficou naquele esquema do City que não produziu muito, né? Então, porque o City jogou sem centroavante, mas depois, quando ele colocou um centroavante, eu achei que o centroavante não encaixou no time. E o Foden perdeu, antes de fazer, né, o gol, perdeu muitos gols também. Então, assim, quando você começa um jogo não desenvolve, assim, vai ficando cada vez mais difícil, aí o Dortmund fez o gol, ficou mais complicado, e o City com muita dificuldade, né, nesse jogo, mas, assim, o Gabriel Jesus também não fez um grande jogo, mas também não comprometeu, o City não teve muita alternativa, ele não conseguiu criar alternativas para sair, né, para conseguir os gols, que muitas vezes faz na Premier League contra
Borussia Dortmund. Mas eu já acho um adianto o fato de que o Guardiola não inventou muito, porque o Guardiola tem muito de inventar em jogos decisivos da Champions, semifinal, ele vira e mexe, perde porque ele coloca um jogador que tira do time B e bota numa posição central no campo. Achei que ele ficou com o time básico dele ali, então assim, já é um adianto pro Guardiola. E esse time básico, vamos combinar aqui, é muito bom. É melhor do que qualquer outro time, sei lá. Até o time B do City é muito melhor, né? Bom, vamos encerrar então falando um pouquinho de Bundesliga, porque o Dortmund, a gente estava comentando aqui, não está numa posição muito favorável, né? Perdeu para o Eintracht Frankfurt, que era um adversário direto pelo G4, para poder se classificar para a Champions no ano que vem, porque senão no ano que vem, no Champions, no Haaland, talvez? Provavelmente, eu acho que ficou muito complicado para o Dortmund, né? Tem chance ainda, mas o Frankfurt está jogando muito bem, abrindo essa vantagem, encaminhou também bem assim para disputar, né, para o G4 ali, separou o G4 do Separou, mas tem confronto de G4 nesse fim de semana de novo. Tem Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, que o Dortmund vai torcer para um deles, pelo menos, perder pontos, né? É a chance do Dortmund de ter um vencedor nesse jogo, e ele tem que ganhar o jogo, né, para dar uma encostada. E no último fim de semana teve também Bayern e RB Leipzig, que era um confronto meio pela liderança, não era muito pela liderança porque eram 4 pontos, mas agora viraram 7 pontos. Agora já está com a mão na taça, né? Acho que é difícil buscar, né? O Bayern, quando coloca essa diferença numa reta final, assim, não tem Lewandowski e tal, a gente já discutiu bastante o Bayern, mas para os concorrentes ali, daí o Leipzig, que era mais forte, poderia ameaçar, perde o confronto direto, mesmo criando chances, né? Não conseguindo concluir, ficou difícil. Eu acho que o Bayern caminhou bem o título mais uma vez, né? Pois o título já está meio que definido, mas tem muita briga boa, tem muito jogo bom rolando na Bundesliga. Já falei do Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. Bundesliga, ao vivo de graça, em parceria com o VBET no OneFootball. E nesse fim de semana de jogo bom, ou pelo menos dos melhores jogos, a gente tem Bayern de Munique e Union Berlin, Stuttgart e Borussia Dortmund, que é decisivo para o Dortmund. Na Bundesliga, todos os jogos agora são decisivos para o Dortmund. E no domingo tem Bayer Leverkusen, que está brigando pelo G4 ainda, porque está ali embaixo, mas... Encostou, né? Encostou no Dortmund. Contra o Hoffenheim. Jogaço. 3 jogaços, bom, todos os jogos a gente acompanha ao vivo de graça no OneFootball, mas esses 3 em particular, imperdível. Com certeza. Bayern de Munique e Union Berlin também muito curioso para ver como que vai ser esse Bayern depois como que ele vai a campo, né, depois da derrota para o PSG. Provavelmente poupar alguns jogadores. Quem pode voltar ou não, essas condições físicas a gente não sabe ainda das substituições, né, como estão esses jogadores, vai ser interessante para ver o Bayern até para projetar também o jogo da Champions. E a disputa ali, como você falou, o Dortmund e o Bayer Leverkusen, os últimos esforços para entrar nessa briga pela Champions do ano que vem, que é o que interessa também para quem está ali, não vai ganhar o título, mas tá no bolo ali. Vamos encerrar esse episódio aqui, porque senão a gente vai ficar falando de Champions, de Bundesliga, de Bayern até amanhã, porque teve muito jogo bom. E na semana que vem a gente vai ter que também tentar enxugar o episódio, porque vai ter muito jogo bom e jogo decisivo. Então, semana que vem a gente está de volta para conversar mais sobre futebol europeu, sobre Champions League, sobre os brasileiros na Europa. Não perca o Brasil com Z. Tchau!